2020 é um ano especial do ponto de vista político, porque é um ano de eleição municipal. E falar em eleição, ultimamente, sobretudo nos últimos 5, 6, 7 anos, tem sido falar também a respeito de uma expressão que certamente você que acompanha o site agazeta.net já deve ter ouvido muito. A expressão é fake news. Se nós formos traduzir ao pé da letra o que significa essa expressão inglesa, seria mais ou menos dizer notícia falsa. Fake, falso, news, notícia. Mas é claro que isso é apenas uma ideia. O conceito de fake news, ele foi se moldando, foi se modificando ao longo do tempo, trazendo complicações, inclusive para o direito. E 2020, como já foi dito, é um ano especial, porque é um ano de eleição. E eu vou conversar agora, o site agazeta.net conversa agora com o juiz de direito Jordani Dourado, a quem eu agradeço a presença aqui no site agazeta.net. E o juiz Jordani Dourado vai ser a pessoa responsável aqui na nossa Corte Eleitoral por cuidar, inclusive, dessas questões relacionadas a fake news. Bom, eu queria que você contextualizasse para a gente, conceituasse. Eu falei agora há pouco que tratar fake news apenas como uma notícia falsa não dá a dimensão do problema. Qual seria uma dimensão possível? Bom, obrigado pelo convite, é um prazer conversar sobre esse tema que, como você colocou muito bem na introdução, é um tema que será muito abordado e vai gerar muita preocupação no período eleitoral. Fake news, como você traduziu notícia falsa, nada mais é do que um processo de desinformação. É quando você planta uma informação que não corresponde à realidade, de modo geralmente a prejudicar alguém. Veja que nem toda fake news ela é nociva. Nós temos, por exemplo, sites humorísticos, tem Sensacionalista, tem vários, que fazem fake news, mas descaradamente com a intenção de fazer graça. Já faz parte do jogo. Já faz parte do jogo. Mas a fake news que nos preocupa é aquela que vem para prejudicar, para desinformar. Como, por exemplo, uma notícia plantada para imputar, atribuir a alguém a prática de um crime, de um delito, de uma ilicitude que ele não praticou. É aí onde mora o perigo. É aí onde mora esse processo de difamação, de sacrifício da honra alheia, de desserviço mesmo à comunidade com essa onda de desinformação e notícias falsas. Porque quando se fala em desinformação, é preciso também tomar um cuidado, porque o jornalista pode errar. Sim. E a notícia que ele construiu pode desinformar também. Então aí há um problema, porque é do profissional da comunicação, do jornalista, a possibilidade do erro, e aí a matéria também vai desinformar, mas ela não é fake news. Sim, mas a desinformação, que é um termo muito utilizado como sinônimo de fake news. Inclusive, há estudiosos, escritores e doutrinadores do direito que preferem utilizar a expressão desinformação a utilizar a expressão fake news. Mas quando eu falo desinformação, é aquela notícia falsa, é aquele conteúdo falso dolosamente plantado, intencionalmente plantado. Não é o caso de erro, porque todo mundo erra. Um jornalista pode errar, um magistrado pode errar numa sentença. O erro é inerente a qualquer atividade humana. Mas quando você provoca um dano, o mal intencionalmente, aí não é erro. Aí não é erro. É um ilícito doloso, que a gente chama do direito. O que é doloso? É algo intencional. Intencional. Bom, essa má intenção, essa desinformação, não é moeda nova nas relações humanas. Não. Nós sempre falamos mal de alguém propositalmente, de maneira a denegrir a imagem daquela outra pessoa. Isso sempre teve. Sim. Isso é humano. Eu não estou falando que isso é uma postura correta. Só estou falando que é humanamente compreensível. O que diferenciou agora? Por que a gente teve que
criar uma expressão para dar a dimensão do problema atualmente? Tá, vamos lá. A desinformação, enquanto sinônimo de fake news, de notícia falsa, realmente não é algo novo. É algo, aliás, que começou na história antiga, nas guerras. Sabe que nas guerras sempre o exército inimigo planta notícia falsa sobre o outro ou sobre a nação inimiga para desestabilizar, para provocar antipatia das outras nações. Isso é coisa que vem lá de trás. Mas hoje, por que se fala tanto nisso, né? Todo mundo hoje tem uma noção do que é fake news. Todo usuário de rede social já sabe o que é isso. Mas exatamente pelo fenômeno da internet. É aí que preocupa. Veja que antes, os meios de comunicação, eles eram muito restritos. Não era qualquer pessoa que tinha acesso a um programa de televisão, a um programa de rádio, enquanto participante, não enquanto espectador, enquanto participante. Só que hoje, com a internet, todo mundo vira produtor de conteúdo. Há uma intervenção direta, né? A liberdade de expressão é tão ampla na internet e o acesso à informação é tão amplo que todo mundo pode virar influenciador. Tanto é que virou hoje profissão. Influenciador digital? Influenciador digital hoje é uma profissão. Então, como nós temos essa profusão de informação e de expressão na internet, a fake news ela encontra um terreno muito fértil para se espalhar, para viralizar. E nós sabemos que a população, em regra, adora uma notícia mais chocante, mais sensacionalista. Então, quando eu digo, por exemplo, que um determinado agente público foi flagrado furtando, roubando, praticando um adultério, que é uma questão familiar, esse tipo de informação rapidamente viraliza, rapidamente se espalha. E como muitos usuários não checam a fonte, não têm o cuidado de checar a veracidade da informação, aí o estrago é grande, o dano é causado em muita proporção. Bom, vamos iniciar logo mais um processo eleitoral, campanhas. Sim. Certamente a fake news vai ser um instrumento utilizado por candidatos, isso não é uma especulação verossímil, digamos assim. Não é nem especulação, é fato. É fato. Como se diz na imprensa, no jornalismo, não briguemos com os fatos. Com os fatos. Então, vai acontecer. Sim. Eu sabendo que uma determinada informação foi plantada de forma intencional por um grupo político ou por uma pessoa, como é que eu faço para denunciar para o TRE? O que é que eu tenho que fazer? Certo. Você tem os canais oficiais de denúncia, você pode procurar a Polícia Federal, você pode procurar a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e denunciar o que está acontecendo. Nós temos as representações eleitorais contra a propaganda danosa, contra a propaganda falsa, também é um caminho, mas é importante ter em vista o seguinte: grande novidade da eleição de 2020 em relação às outras eleições. Neste ano, a fake news com finalidade eleitoral passou a ser crime. Isso significa o quê? Exatamente. Isso significa que aquela pessoa que divulgar intencionalmente uma fake news para prejudicar alguém, ela pode ser punida com uma pena de reclusão de até 8 anos. Veja que é uma pena pesada, é de 2 a 8 anos. Isso significa prisão, privação da liberdade. É uma novidade que existe em relação aos anos anteriores. Não existia a figura do crime de fake news eleitoral. Você tinha a calúnia, que está no Código Penal, a difamação, a injúria, né, os crimes contra a honra, mas não existia a divulgação de fake news enquanto crime. Agora existe um objeto específico. Existe um crime específico. É o parágrafo 3º do artigo 326A do Código Eleitoral, que pune com sanção de até 8 anos de reclusão quem fizer isso com finalidade eleitoral. Então é muito sério, isso é muito sério. Tem uma outra ideia que a gente poderia fazer uma breve reflexão aqui, que, junto com essa ideia de fake news, tem ganhado cada vez mais popularidade, que é a ideia da pós-verdade. Ah, ótimo. Excelente tema. O que isso tem a ver com esse cenário que a gente está debatendo aqui? Então vamos tentar esclarecer para os internautas o que é uma pós-verdade. Inclusive, pós-verdade foi a palavra do ano escolhida pelo dicionário Oxford em 2016. Foi a palavra do ano em 2016. Pós-verdade, nesse cenário de fake news, significa aquela crença que você tem predisposição a aceitar sem nenhum juízo crítico.
você já está inclinado a acreditar em certas coisas. Mesmo que possam ser mentirosas. Mesmo que possam parecer mentirosas. Então vamos exemplificar. Vamos supor que você nutre uma grande antipatia por um determinado político de um partido e uma grande simpatia por um político de um outro partido. Se alguém falar mal daquele, se alguém plantar uma notícia falsa, uma fake news, em relação àquele político do qual você não gosta, então você já está predisposto a acreditar que aquele político fez mesmo o que estão dizendo dele. Ah, aquele político roubou, é um ladrão, é um corrupto. Como você não gosta dele, você já está predisposto a aceitar que realmente ele é um corrupto sem um juízo crítico maior. Então, essa é a pós-verdade. Já é uma crença sua pré-estabelecida que você aceita o que vem ao encontro das suas crenças sem um juízo crítico, sem avaliar, sem examinar melhor. Como que eu me vacino em relação a esses problemas? O que é possível fazer, no seu entendimento, para que eu possa me blindar em relação a isso? Primeiro, nunca ficar preso a uma só fonte de informação. Tem pessoas que só se informam, por exemplo, no Facebook. Só olha lá as publicações dos amigos ou das personalidades. E aquilo vai, vai construindo um entendimento então, sobre o problema. Ela não procura nenhuma outra fonte de informação, não procura entrar no A Gazeta. A Gazeta.net. A Gazeta.net para saber o que está acontecendo em outros veículos de comunicação. Então, o primeiro passo é você ter um juízo crítico e procurar várias fontes de informação para você fazer o seu juízo, né? Procura olhar, a imprensa tem excelentes profissionais, tem muitos veículos de comunicação sérios. Então, é ler mais de um, é não aceitar como verdade tudo que chega ali para você naquele instante. É você questionar, é você buscar uma fonte mais legitimada. Você já viu que sempre quando tem uma fake news vinculada a um determinado veículo de comunicação, o nome lá do veículo de comunicação é de um jornal que tu nunca ouviu falar na vida. Já percebeu isso? Sim, verdade. Não é? Aí então, peraí. Mas se essa notícia é tão bombástica e está sendo veiculado por esse jornal aqui que eu não conheço, deixa eu pesquisar os que eu conheço para ver se estão falando disso também. Exato. Porque se for verdade, a Gazeta vai falar, os outros vão falar. Então é uma forma de você se purificar, se blindar, não se intoxicar com esse ambiente de fake news. Para finalizar a nossa conversa, estava falando, antes de começar a nossa entrevista, a respeito da DIP, o uso é um uso mais sofisticado da internet e o mau uso dela para denegrir imagens no que nós estamos, o objeto da nossa preocupação aqui, que é a imagem de outro candidato. Bom, o Acre tem condições de já usar esse instrumento aqui nessas eleições? Eu vou devolver um exercício de retórica com outra pergunta. Nós aqui no Acre temos acesso a softwares avançados de edição digital? Temos. Temos. Qualquer pessoa do mundo com acesso à internet e com um dispositivo eletrônico, um laptop, um tablet, um smartphone avançado, tem acesso a ferramentas de edição digital para fazer o que ela quiser. Então, se no Acre, e quando eu digo Acre é o estado inteiro, alguém lá em Santa Rosa do Purus tiver acesso à internet, ele tem condições de baixar aplicativos e softwares. Pode fazer essa deepfake. E o que é uma deepfake news? É uma fake news mais avançada, que utiliza recursos digitais para enganar. Então vou dar um exemplo, é como se alguém pega uma apresentação sua na TV e em cima da tua apresentação ele faz uma montagem digital dublando a sua voz e colocando você para falar atrocidades, falando conteúdo misógino, conteúdo racista, entende? Então essa é a deepfake e ela é perigosa porque dependendo do nível de sofisticação fica mais difícil você descobrir que é uma deepfake. E as nossas instituições estão preparadas para poder identificar esse tipo de trabalho? Não Veja, é um trabalho qualquer, né? Não é um trabalho qualquer. Mas eu, por exemplo, trabalho diretamente com a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da Justiça Eleitoral. Trabalho com eles, as operações da Polícia Federal passam por nós e eu posso afirmar que a estrutura da Polícia Federal, inclusive aqui no Acre, conta com profissionais de alto nível, altamente qualificados, capazes de fazer perícias para identificar esse tipo de artifício, esse tipo de falsificação. Bom, e o nosso TRE, no que se refere a TI, está bem servido, né? É uma referência o TRE nacional, né? do Acre é exemplo nacional. No foi o TRE que criou o título, foi o do Acre. Pois é, exatamente. Então está sempre na vanguarda. Né?
Jordani, queria agradecer tua vinda aqui ao Gazeta.net. Acho que esse debate, é claro que não se esgota aqui, mas é uma contribuição da Gazeta.net para tentar qualificar a discussão e, quem sabe, qualificar o processo eleitoral também, né? Sim, eu parabenizo você, parabenizo toda a equipe da Gazeta.net. Eu acho que tem que servir de paradigma essa iniciativa de vocês. Quanto mais a imprensa, pelos seus profissionais sérios, qualificados, atuar no sentido de esclarecer, de levar informação à população, boa informação, e procurar combater as fake news, mais democrático e mais legitimado será o nosso processo eleitoral. Muito obrigado mais uma vez. Bom, dessa forma, o site Gazeta.net, como foi dito aqui, tenta dar uma qualificada nesse debate, porque é necessário, sabe para quê? Para qualificar o seu voto, para qualificar a sua decisão. Itaã Arruda, para o Gazeta.net.